Você quer ler a Bíblia, mas tem dúvida de como fazer isso? Fique por aqui, que eu vou te dar algumas dicas. Seja muito bem-vindo. Deixe o like para ajudar o canal. Sou Donizete, muito prazer. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, já se inscreva no canal para não perder mais nenhum estudo bíblico. Vamos nos aprofundar na fascinante narrativa da Torre de Babel, um episódio que deixou um impacto duradouro no destino da humanidade. Por que os antigos babilônios se lançaram na grandiosa empreitada de construir uma torre que desafiasse os próprios céus? Como Deus reagiu a esse desafio e quais são as profundas lições que podemos extrair desse relato? A história da Torre de Babel, registrada no livro de Gênesis, emerge em um momento crucial após o dilúvio, quando a humanidade começa a se multiplicar e a espalhar-se pela terra. Embora a localização exata da torre permaneça incerta, especula-se que ela possa ter sido erguida na região da Mesopotâmia, talvez na antiga Babilônia, ou em outro ponto da terra. No início, todos os habitantes do mundo compartilhavam a mesma língua e um objetivo unificado, a construção de uma cidade com uma torre monumental que alcançasse os céus. Esta torre, conhecida como a Torre de Babel, era considerada um símbolo supremo de poder e ambição humana. O propósito por trás desse empreendimento era evidente e ambicioso. Entretanto, as consequências desse projeto surpreenderam a humanidade. A história nos conta que, como resposta ao orgulho e à arrogância dos construtores, Deus confundiu suas línguas, fazendo com que não mais se entendessem, e dispersou-os pela face da terra. Esse evento marcou o início da diversidade linguística e cultural que conhecemos hoje. Além de sua dimensão histórica, a narrativa da Torre de Babel carrega consigo profundas reflexões sobre a natureza humana e o relacionamento entre a criatura e o Criador. Ela nos convida a ponderar sobre os perigos do orgulho desmedido e da ambição egoísta, e sobre a importância de humildade, respeito e submissão diante do divino. Assim, ao mergulharmos nessa história milenar, somos instigados a refletir não apenas sobre os eventos que moldaram o passado, mas também sobre os princípios atemporais que continuam a influenciar nossas vidas e sociedades até os dias de hoje. Os construtores da Torre de Babel estavam motivados por diversos fatores complexos, que vão desde a ambição humana até a preocupação com a própria sobrevivência. Eles ansiavam por demonstrar poder e autoridade, desejando erguer uma estrutura monumental que desafiasse até os céus. Além disso, buscavam evitar a dispersão pela face da terra, algo que poderia ocorrer naturalmente conforme as pessoas se multiplicavam e se espalhavam. O contexto histórico e religioso, situado após o dilúvio de Noé, contribui para entender as motivações por trás da construção da torre. Havia um temor persistente em relação a outro dilúvio catastrófico, o que levou os construtores a acreditarem que erguer uma torre colossal seria uma forma de se proteger contra essa possibilidade. Essa preocupação estava enraizada na necessidade primordial de preservação da vida e da comunidade, especialmente em uma região propensa a inundações, como a Mesopotâmia, onde as cidades eram frequentemente ameaçadas pelas cheias dos rios Tigre e Eufrates. Entretanto, a decisão de construir a Torre de Babel também revela uma falta de confiança na promessa divina de que nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra, conforme registrado no livro de Gênesis. Isso indica uma desconexão entre a fé nas palavras de Deus e a confiança nas próprias habilidades humanas para garantir a segurança e a sobrevivência. Além disso, há teorias que sugerem uma motivação militar por trás da construção da torre. Em uma região onde as cidades-estado frequentemente enfrentavam ameaças de invasões de povos vizinhos ou tribos pagãs, uma torre alta poderia servir como um ponto estratégico de observação para detectar inimigos em aproximação e como uma fortaleza defensiva em caso de ataque. Nesse contexto, a torre teria não apenas um significado simbólico, mas também uma função prática de proteção contra ameaças externas. Contudo, a ambição dos construtores da Torre de Babel ia além da autopreservação e da defesa militar. Eles acreditavam que poderiam alcançar os céus por meio de seus próprios esforços, desafiando assim a autoridade e a vontade de Deus. Essa perspectiva revela uma rebelião humana contra o Criador, demonstrando uma arrogância e uma falta de respeito pela ordem divina. Portanto, a construção da Torre de Babel é um evento multifacetado, que reflete tanto as aspirações humanas quanto as limitações e os desafios enfrentados pelas sociedades antigas. Essa história nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre a ambição humana e a submissão à vontade divina, destacando a importância de uma fé fundamentada na confiança e na obediência a Deus. Após o dilúvio, Deus abençoou Noé e sua família,
instruindo-os a serem férteis e se multiplicarem pela terra. Essa bênção divina era parte do plano de repovoamento da terra após a devastação do dilúvio. No entanto, uma narrativa intrigante se desenrola quando os construtores da Torre de Babel decidem desafiar essa ordem divina, revelando um aspecto crucial da relação entre o divino e o humano. A desobediência dos construtores da Torre de Babel representava não apenas uma falta de fé, mas também uma recusa em seguir a vontade de Deus. Em vez de se dispersarem e povoarem a terra conforme instruídos, eles optaram por seguir seus próprios caminhos, desafiando diretamente as orientações divinas. Sob a liderança carismática e persuasiva de um homem chamado Nimrod, os construtores da torre nutriam ambições grandiosas. Eles queriam erguer uma estrutura colossal que alcançasse os céus, desafiando os limites estabelecidos pela vontade de Deus. Este ato de desafio refletia não apenas uma busca por poder e autoridade terrena, mas também uma tentativa de desafiar a autoridade divina. Nimrod, descendente de Noé e mencionado na Bíblia como um poderoso líder na terra, desempenhou um papel central nesse empreendimento audacioso. Algumas interpretações judaicas sugerem que ele foi o principal responsável pela concepção e execução da construção da Torre de Babel, impulsionado por seus próprios interesses e aspirações. A construção da Torre de Babel ocorreu em um contexto de crescente desafio à autoridade divina. Ela foi concebida não apenas como uma estrutura arquitetônica imponente, mas também como um símbolo de rebeldia contra Deus. A escolha do nome Babel para essa torre é significativa, pois reflete a confusão e divisão que surgiram desse desafio, destacando as consequências de desafiar a vontade divina. Portanto, a narrativa da Torre de Babel não é apenas um relato histórico, mas também uma poderosa alegoria sobre a relação entre o divino e o humano, destacando os desafios e as consequências da desobediência e da rebelião contra Deus. A esplêndida capital da poderosa Babilônia, onde a construção de templos em formato piramidal era uma prática usual entre os babilônios, sumérios e assírios, emerge o nome proeminente de Nabucodonosor. Este imperador figura entre os mais notáveis da antiguidade, ostentando um domínio marcante sobre a Babilônia. Seus feitos gloriosos incluem uma série de conquistas militares e engajamentos em importantes conflitos, conforme atestam os registros históricos da época. Nabucodonosor, com seu domínio firme, foi o líder na monumental tarefa de reconstruir a Torre de Babel, uma estrutura lendária e emblemática de sua era. A narrativa histórica relata que, por volta de 586 a.C., Nabucodonosor triunfou sobre Jerusalém, saqueando-a e levando consigo uma parcela dos habitantes mais talentosos e intelectualmente capacitados para a Babilônia. Entre esses cativos estavam muitos judeus, compelidos a servir sob as ordens do rei na execução de suas grandiosas obras. Esses relatos bíblicos, transmitidos ao longo das gerações, nos fornecem um olhar fundamental sobre a construção e reconstrução da Torre de Babel, um episódio marcante na história da humanidade. Eles nos situam em um contexto histórico e arquitetônico peculiar da antiga Mesopotâmia, onde essa história é frequentemente situada. Acredita-se que a estrutura inicial da Torre de Babel possa ter sido um zigurate, comum na região, que consistia em uma torre em degraus ou rampas que levavam ao santuário no topo. Essas construções eram feitas com tijolos de barro secados ao sol, um material amplamente utilizado na Mesopotâmia pela sua durabilidade. Embora a altura exata da Torre de Babel não seja especificada na Bíblia, ela é comumente representada como uma estrutura imponente, quase tocando os céus. Contudo, Deus, descontente com o rumo dos acontecimentos, decidiu intervir, confundindo as línguas dos construtores e provocando uma confusão incontrolável. Isso resultou na dispersão da humanidade em diferentes grupos linguísticos e regiões, dando origem ao nome Babel, que significa confusão. Essa dispersão, no entanto, cumpriu a vontade original de Deus de que a humanidade se espalhasse pela terra após o dilúvio, possibilitando a diversificação das culturas, nações e identidades. Além disso, a história da Torre de Babel está associada ao surgimento de línguas semíticas, como o hebraico e o aramaico, impactando profundamente a história e a cultura humanas. Essa narrativa também nos ensina importantes lições sobre obediência, humildade e reconhecimento da soberania divina em nossas vidas. É mais do que um relato antigo, é uma parábola sobre as consequências da desobediência e o papel central de Deus em nossa existência. Se você chegou até aqui, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e compartilhar nos comentários qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo.
Abraços e que Deus os abençoe.